Olá, pessoal, como é que vocês estão? Como que tá o frio aí na cidade de vocês? Aqui tá muito frio, muito frio. E eu acho que vai ficar pior ainda, né? A gente gosta, curte, mas se preocupa também, né? Com aqueles que não têm uma coberta, um teto sobre a cabeça. Então, depois eu vou até deixar para vocês, vou fazer um post deixando para vocês, vou fazer no meu story deixando para vocês. é, o que eu quero dizer é que às vezes a gente, na correria do dia a dia, você vê, você ouve falar das pessoas que moram nas ruas, você tem vontade de ajudar, mas você não tem como, na correria você pensa, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. É assim mesmo, a gente sempre se preocupa, tem aquela dor no coração, ora, pede a Deus, mas muitas vezes acaba não fazendo nada, né? Então eu vou deixar uma instituição que eu conheço e que é de gente bem séria. E eu vou deixar então lá no story, porque eu não tô me lembrando agora. Se eu lembrar no decorrer o nome, eu falo para vocês, tá bom? Que é para quem quiser colaborar. Pode colaborar, pode ir lá, pode visitar. E eles estão essa semana agora indo todos os dias para a rua e à noite e de manhã para levar alimento e também cobertor, essas coisas, né? A gente só ganha, né, gente? A gente não. A gente tem que ser grato a Deus e um jeito da gente demonstrar gratidão a Deus por tudo que a gente tem é ajudando quando a gente pode, né? Mas hoje a gente vai falar, então, continuando o nosso assunto. Por falar nisso, vou pedir para vocês se inscreverem, tá? Tá na bio da minha página no Instagram, que é o @Eliana Zerbinati. Então tá lá na bio, é tilili.com.br. Se inscrevam para vocês participarem, porque é a semana que vem que a gente vai ter aquele nosso evento para fazer aquela camiseta linda lá e falar ainda mais um pouquinho, mostrar algumas coisas, né, a respeito de aplicação. Hoje a gente vai falar sobre alguns erros que são bastante comuns, mas eu não vou falar de erro de ponto, esse tipo de coisa. A gente vai falar de uma forma geral e não serve só para aplicação, é para qualquer coisa que a gente vai fazer à mão, costura mesmo, para qualquer coisa que a gente vai fazer, tá? Então eu vou começar com o que é um erro. O erro é você não usar o material certo ou o material adequado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está tão ansioso para fazer um trabalho, eu vou fazer com isso mesmo. Não que isso não seja recomendado, porque às vezes você fala, eu vou tentar dessa forma, e você acaba descobrindo um jeito novo, uma técnica nova. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, por exemplo, eu preciso deste tecido, dessa qualidade de tecido, ou desta cor de tecido, ou dessa estampa. Eu não tenho, eu vou fazer com esse que eu tenho mesmo. Então, a gente tem que ter paciência de esperar ter aquele material e de procurar ter um material que tenha uma qualidade boa. Porque vocês vão convir comigo que a gente demora, né? Principalmente feito à mão, aplicação, bordadinho, tudo que a gente vai fazer à mão é uma coisa que é demorada, então a gente tem que fazer com o melhor material que a gente tiver. Então, e muitas vezes isso também passa por coisas como uma caneta de boa qualidade, uma linha de boa qualidade, uma agulha de boa qualidade ou agulha certa para aquele trabalho, porque às vezes você vai trabalhar com uma linha mais grossa e você só tem agulha fina, ou você vai trabalhar com uma linha única e só tem uma linha mais grossa. Tudo bem, a linha que é fininha entra nessa agulha que é mais grossa, mas ela sai com a maior facilidade, você não tem firmeza. Então, tem uma agulha certa para cada linha e para cada tipo de trabalho. E tem um tecido determinado. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. É um erro quando a gente faz de qualquer jeito, tá? Com o material que a gente tem. Se a gente não tem acesso, a gente vai se adaptando, vai
seguindo, né? Vou tentar fazer com esse, com aquele. Mas quando a gente entra mesmo nesse mundo, é bom a gente procurar os materiais certos para cada coisa, né? Tanto é que eu já vou mostrar, tá? Eu vou mostrar depois, vou falar sobre isso, vou mostrar depois. Mas olhem só, por exemplo, e isso aqui, gente, a gente teve, deixa eu mostrar ele assim, ó. É uma carteirinha, eu chamo de livreto. É um livreto. Tem aula no YouTube, tá? youtube.com/pano xadrez. Ele é todinho feito à mão, é de quadradinhos, olha só. E a parte interna, a gente tem os lugares certos para colocar, acho, virar desse jeito, assim, olha, direitinho pra gente ver. Então, ele tem o lugar certo para cada agulha. E eu tenho aqui agulha de quilt, agulha de costura, esse tipo de coisa, tá? Mas eu vou falar sobre isso já já. O outro erro é não ter capricho. O que eu quero dizer? Às vezes, mesmo eu, tá? Eu sei que eu tenho capricho, porque tudo que eu vou fazer, por exemplo, o pontinho, que é aquele pontinho caseado, se fica um pontinho diferente do outro, eu quero desmanchar, eu quero voltar atrás, porque eu quero que ele fique todinho, bem certinho. Então, a gente faz mais devagar, para poder fazer com capricho. A gente tem capricho, a gente tá sempre com as mãos limpas. Eu lembro da recomendação da minha mãe, você tá trabalhando com paninho branco, então quando você, ou com uma linha branca, às vezes era um crochê, por exemplo, quando você for deixar de lado, enrola numa fraldinha. Sempre tinha uma irmã mais nova, uma irmã bebê. Nós somos em 6 em casa, eu sou a mais velha, então sempre tinha uma fraldinha. Enrola na fraldinha para deixar branquinho ali, sempre. Então, é um capricho que a gente tem com o nosso trabalho. Então, não adianta fazer com pressa, não adianta você falar assim, eu preciso terminar isso em tanto tempo. Não. A gente tem que fazer devagar, tem que fazer no nosso tempo. Não assuma, se você faz para vender, por exemplo, não assuma o compromisso de fazer algo que você sabe que não vai dar tempo. Então, o capricho é imprescindível em tudo que a gente vai fazer, seja na mão, seja na máquina, mas e na aplicação também, porque disso vai depender a qualidade do trabalho, tá? Não adianta fazer nada na vida com pressa, né? Tudo tem seu tempo certinho. A gente pode, sim, muitas vezes, cortar caminho. Por exemplo, se você vai fazer um bordadinho como esse que desse trabalhinho, ao invés de fazer um trabalho rebuscado, é um trabalho mais simples, um ponto mais simples. Então, a gente tem formas de diminuir, fazendo por exemplo, a técnica da virada da agulha, tem formas de você agilizar, então é importante você conhecer para você poder lançar mão disso, né? Às vezes uma técnica te resolve o seu tempo, ao invés de você fazer tudo correndo e não fazer daí direitinho, tá? Ainda com relação ao capricho, a gente sabendo que a gente vai demorar, vai ficar um tempo sentada ali, aplicando, fazendo tudo que tem que fazer, procura um lugar confortável, porque você vai sentir mais prazer no trabalho. Então, procura um lugar gostoso na sua casa, que às vezes pode mudar. Ontem, por exemplo, estava uma tarde, olha só, hoje já tá esse frio, mas ontem estava um fim de tarde tão gostoso que eu fui trabalhar na sacada aqui da sala. Então, procura um lugar gostoso, algo que te dê prazer, porque isso também faz bem pra gente. E com uma boa iluminação. É importante isso, gente, ter boa iluminação, bons óculos, tá? Pra gente poder ficar trabalhando por mais tempo, né? O Bruno sempre, às vezes eu esqueço, às vezes aqui tá tão claro que de tarde bate sol aqui, ele chega aqui e fala, por isso que você tem problema nos olhos. Não é, gente, eu tenho miopia, né? Agora eu não tenho mais porque já tem correção, mas o meu olho ainda é um olho míope e eu esqueço de acender a luz. Ele sempre briga comigo, mãe, você esqueceu de acender a luz, e ele vem e acende. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Às vezes até tendo, por exemplo, uma lupa como essa, que é uma lupa que a gente pendura aqui, põe na cabeça, põe no pescoço e pendura aqui. Então, a gente vai com o tempo também se municiando das ferramentas, né, importantes que foram inventadas para o nosso conforto. O conforto é importante na hora do capricho. A falta de organização também. E aí é o que eu vou mostrar. Tô com uma colinha aqui na mão. Por exemplo, cada pessoa tem o seu jeito certo. Eu não quero dizer que o meu jeito é o melhor jeito. Não. A gente tem formas, né? A gente tem, por exemplo,
prateleirinhas, umas gavetinhas que são de plástico, tem de todo tamanho, tem grande assim, parecendo um móvelzinho, tem pequenininhas que você coloca em cima aqui, tem de madeira também, tem para todos os gostos e todos os bolsos também. Mas eu gosto muito disso, olha gente, isso aqui também tá no meu canal do YouTube, que é o Pano Xadrez, tá? youtube.com/pano xadrez. Essa também foi feita à mão, isso aqui é EPP, então isso aqui é tudo tesoura. A gente vai, às vezes a gente ganha, ou às vezes você vai no lugar e compra. E eu aqui tenho também, às vezes, um fabricante ou um importador me manda para eu ver se é boa aquele material, ou às vezes o Manuel compra, olha o que você acha disso. Então, aqui eu tenho tesouras, não só tesouras mesmo, né? Tesourinha para cortar, tesouras até um pouquinho maiores, mas aqueles cortadorzinho japonês também. Então, é tudo aqui. Quando eu preciso, eu sei que tá aqui, tá? E aí, eu costumo colocar tudo numa cestinha, olha. Tudo que eu trabalho de mão, eu tenho numa cestinha. Eu tenho outros containers, tá? Containers é tudo que serve pra gente colocar coisa dentro, né? E eu tenho outros também. E aí, eu vou dividindo, por exemplo, este é de tesoura. Esse aqui é de agulha e ele até é novo, não faz muito tempo, a gente fez o ano passado, ainda durante a época do confinamento na pandemia. Esse aqui é uma carteira, também tem lá no Pano Xadrez, olha só. Esse é até mais novo, no Pano Xadrez, mas no YouTube. Essa é até uma carteira que foi feita como uma carteira de colocar cartão, dinheiro, mas eu acabei usando para o meu materialzinho de EPP. Então, meus papeizinhos estão aqui, aqui tá o meu trabalhinho que eu tô fazendo, aqui dentro tem cola, tem mais containerzinho com agulha ali guardadinho, então tá tudo aqui, olha, tudo que eu faço de EPP é aqui que eu guardo, então o que eu preciso tá aqui dentro, e é o do trabalho da vez, porque quando eu termino aquele trabalho, ou se por um acaso eu tenho que deixar ele de lado e fazer outro, eu tô sempre fazendo amostra, eu guardo em caixinhas, e aí eu coloco o trabalho da vez, então ele tá aqui dentro dessa cesta. Eu tô lá na sala, se eu vou receber visita, eu trago tudo pra cá, ou se a gente vai sentar todo mundo para às vezes ver um filme, alguma coisa, eu trago pra cá, então tá tudo acomodado aqui. Ou até guardo lá mesmo, então tenho também o lugar certo para guardar a caixinha, né, que a gente vai utilizando. Esse aqui eu ganhei da minha amiga, vocês conhecem, da Renata Silva, que foi aluna também, muito tempo. Ai, que saudade, gente. Morro de saudade dessas meninas, gente. A Rê, então, é um doce de pessoa. Um beijo, Rê. Não sei se você tá vendo, mas um beijinho para você. Ela que fez e me deu. Tem o porta-tesoura também, tá? Esse aqui eu guardo os meus alfinetinhos de aplicação, que são esses alfinetinhos bem pequenininhos, tá? E aí, tudo coisinhas que eu ganho. Olha, gente, tem muita coisa que eu faço, mas tem coisa que eu ganho também. Aqui tem meus clips maiores, eu tenho um outro containerzinho, esse aqui é só de dedal, tá cheio de dedal aqui dentro. Aqui tem os clipes menorzinhos, então latinha também é uma coisa muito boa, né? E a gente não precisa ser latinha assim como essa que a gente compra, porque, por exemplo, olha, isso aqui é de alfinete, agora não vem mais nessa embalagem, né? Mas eu guardo também, eu coloco giz dentro, por exemplo, esse aqui também é de alfinete, e aí eu vou guardando essas coisinhas, até aquela latinha de tic-tac, aquilo é ótimo pra gente guardar essas miudezinhas. E aí você vai separando por tema ou por uso, né? Por utilidade. Cada coisa tem seu lugar aqui. Um pincushion, também cada hora eu uso um, olha esse outro aqui. Tudo isso aqui tem lá no Pano Xadrez, tá, gente? No canal. Tem até esse aqui também, olhem só, que é um pouquinho mais antigo, tá? Ele é feito... Olha só que legal isso aqui, logo, logo vai estar no ar. Não tá ainda porque não deu tempo do Bruno colocar. É pra gente colocar as nossas linhas. Olha que perfeito. Dá até pra colocar o papelzinho com o número pra gente não perder. Fica tudo organizadinho, não desenrola. É uma beleza, gente, uma maravilha. Logo o Bruno vai pôr. Então, aqui, este aqui é pra deixar no braço do sofá.
Então, ele tem um bloquinho, olha, aqui tem um saquinho de areia para ele fazer peso e também serve para espetar. Este aqui também eu uso com o trabalho da vez. Então, o que eu tô fazendo à mão, eu vou deixando aqui do lado. Tem um outro, olha, um outro alfineteirinho também que tá aqui. E aí a gente vai tendo tudo sempre à mão, tudo organizado. É importante isso, porque senão a gente acaba comprando material 2, 3 vezes, porque principalmente agulha, né? A gente perde, compra de novo e aí você vai e acha. Então é importante, né? A gente manter tudo organizadinho desse jeito. Um outro erro é não buscar conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu já sei fazer aplicação. Eu já sei fazer aplicação da virada da agulha. Pronto, já sei fazer, não preciso. Não me interessa, não vou assistir, não vou ver, ou eu já sei fazer o caseado. Mas a gente e serve para qualquer coisa, viu, gente? Qualquer técnica, qualquer coisa, a gente nunca perde de aprender. Porque às vezes você acha um jeito de fazer, um procedimento que é melhor do que aquele que você já conhecia. Não quero dizer melhor no sentido de qualidade, mas você se adapta melhor, vai ser melhor para você. E às vezes, dependendo do formato, principalmente em aplicação, dependendo do formato do que você vai aplicar, uma técnica é melhor que a outra. Então a gente nunca perde de aprender. É um erro quando a gente fecha a porta. Eu já sei, não preciso. Não, a gente nunca sabe tudo. E a gente sempre está aprendendo, sempre tem um detalhezinho, sempre tem uma coisinha que você, puxa, que legal isso aí. Então é importante não fechar a porta para o aprendizado. A gente vai aprender a vida inteira. E vai cada vez melhor, né? O último, porém não menos importante, que é um erro que todo mundo fala, as pessoas não concordam dos dois lados, é o nome. Não é pet appliqué, não é pet collage, é aplicação ou appliqué, ou um ou outro, tá? Ou aplicação em português, ou appliqué, que é uma forma que a gente pode dizer que é generalizada, né? No mundo inteiro se fala appliqué. Não importa a língua que a pessoa fala, em francês, em inglês, no Japão, é appliqué. Appliqué é com pronúncias diferentes, mas é appliqué. E aqui a gente tem a tradução que é aplicação. Então, tanto um quanto o outro. Eu, quando era criança, falava aplicação. Aplicação ponto sombra. Tem tanta coisa, gente. Como é gostoso, viu? Esse mundo da aplicação. Coisas, por exemplo, como aplicar uma renda. Como que eu vou aplicar uma renda? Tem como? É aplicação? Tem o ponto certinho para você aplicar uma renda. Tem o ponto certo para você aplicar renda estendida, tem o ponto certo para você aplicar renda franzidinha, tudo tem o jeito certo. Aplicação com ponto sombra, que era feito no organdi, eu sempre falo, vou confundir na hora que eu vou falar organdi e organza, mas o organza é aquele mais transparente. No organdi, que a gente agora até quase não vê, mas a gente tem cambraia de algodão e de linho que dá para fazer. Aplicação sobre tricô, por exemplo. Então, é um mundo delicioso e a gente, sempre com esse nome appliqué ou aplicação, a gente tem que aprender, né? A gente tem que ver, porque uma hora a gente vai lançar mão daquilo, né? É bem importante isso, sabe, gente? Muitas vezes eu penso assim, tem gente que aprende para si, pelo seu prazer, pelo gosto de aprender. Tem gente que aprende para poder se distrair ou ter a mente ocupada com alguma coisa. Tem gente que aprende para poder fazer para vender e tem gente que aprende para dar aulas. É uma coisa muito importante porque a gente nunca sabe, né, qual vai ser o futuro da gente. De repente, não é nem o caso de precisar, mas eu já tenho alunas, por exemplo, que foram morar no interior, chegou lá, a vida ficou tão, sabe? Ai, que mundo lindo, mas maravilhoso, mas parece que a vida perdeu o sentido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar aula. Começaram a dar aula, algumas dão aula mesmo em loja, outras montaram um negócio e outras ainda ensinam em associações de bairro, por exemplo. Então, saber não ocupa espaço. E a gente nunca perde com isso, tá? É bem importante a gente conhecer. Deixa eu ler aqui. Respeito sempre quem tem técnica. É verdade mesmo.
E com isso eu quero dizer, gente, ter técnica você aprende, mas você também se adapta. É importante a gente saber aprender para poder ver qual é o melhor jeito para você. Por isso que é importante conhecer todos, para você falar, nessa daqui eu me dou melhor. Ou, quando a paredinha é reta, uma casinha, por exemplo, isso aqui eu me dou melhor. Mas como é redondo, um círculo bem redondinho, bem certinho, é melhor fazer naquela outra técnica. Então, é bastante importante isso. E saber o nome, né? Porque a gente, quando conhece o nome, a gente pode pesquisar mais, a gente tem mais acesso, tá? Então, foram 5 erros. O primeiro vou ler, senão eu esqueço. É muita coisa, né? 5 não é muito, mas ter os materiais certos. E a gente vai fazer... E, gente, como isso é gostoso? Porque eu falo assim, às vezes você enjoa de cozinhar, né? Eu vou... Quando eu quero, eu vou. Quando o Manuel quer, ele vai. Então, a gente acaba que não enjoa. A gente gosta de cozinhar, nós dois. Mas, sabe quando você compra uma colher nova de pau? Compra uma colher de pau, uma coisa simples. Você vai com mais alegria. Puxa, eu vou estrear aquela ferramenta que eu comprei, eu vou estrear aquilo. Então, a gente pode ir comprando aos poucos. A gente não tem que comprar tudo de uma vez só. Uma hora você compra uma coisa, outra hora você compra outra. Eu agora vou comprar. Tô de olho naquela tesoura, mas aquela tesoura é maravilhosa, mas ela é um custo um pouco maior. Então, tudo tem a hora certa, a gente não precisa fazer tudo de uma vez, até porque é muita coisa, né? E não é o gostoso isso? Minha mãe dizia que o melhor da festa é esperar por ela. Então, quando você planeja algo para você comprar, para você adquirir, às vezes não é nem a questão do custo, é a questão de você ter acesso ao lugar onde vende e tudo mais. Então, é muito bom isso, gente. É muito gostoso, tá? O outro, então, é não ter capricho. É um erro, é claro, é óbvio. Não organizar é um erro que prejudica o nosso trabalho em todos os sentidos. Não buscar conhecimento e falar pet appliqué ou pet collage. Não é. É aplicação ou appliqué, tá bom? Muito bom estar aqui e aprender. Quem que falou isso? É a Sandrinha. Um beijo, Sandrinha. Sandra Almada. Sandra Almada mora lá no interior. Que cidade que é mesmo, Sandrinha? Esqueci agora. Também dá aula, também já é professora já há um bom tempo, não sei se continua sendo agora, mas já deu aula, inclusive, eu acho que para uma associação. Não lembro muito bem, Sandrinha, minha cabeça não anda ajudando muito, a gente precisa se ver mais, né? A gente precisa ver, encontrar o pessoal, se Deus quiser, logo, né, gente? E então é o seguinte, na próxima... de nada, adoro ler os comentários de vocês. Que bom. A semana que vem a gente ainda vai falar, semana que vem a gente vai falar os acertos, as coisas que a gente faz e que é a melhor coisa que a gente pode fazer, e aí sim eu vou mostrar alguns detalhezinhos mesmo de técnica específica. E a semana que vem já começa, então, a aula da nossa camiseta, tá bom? Se inscrevam lá, gente, tem um detalhe. Quando vocês se inscreverem lá no tialili.com.br, vocês vão receber um e-mail. Por favor, leiam o e-mail, tem que confirmar lá direitinho. E vocês podem, inclusive, participar do grupo do WhatsApp, tá? A gente pode se falar pelo grupo do WhatsApp, a gente vai depois abrir lá para perguntas e a gente vai ter um papo mais direto lá também, tá bom? Então se inscrevam e participem do grupo. É isso então, concorda com você? Nunca sabemos tudo, nunca. Se a gente falar que sabe tudo, a gente tá fechando porta. Tem sempre que ter. Eu tenho sede, gente, quando eu tenho oportunidade de aprender sobre um assunto. Meus assuntos vocês sabem, né? Então é maravilhoso. Eu acho isso um alento na vida. Eu acho que você acorda mais animada. Puxa, vou agora reservar um tempinho do meu dia para aprender isso. É tudo muito bom, né não? Por que não chegou e-mail para eu confirmar a inscrição que eu fiz? Pode ser que chegou. Quando vocês se inscreverem, fiquem de olho também na caixa de spam, porque às vezes, como os e-mails às vezes são mandados para várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes o seu e-mail interpreta como se fosse spam. Então dá uma olhadinha na caixa de spam ou naquela caixinha que é de promoções, tem alguns e-mails que tem isso também. Então dá uma olhadinha lá. Mas em todo caso,
Aguarda um pouquinho, tá? Porque os meninos juntam um pouquinho para mandar. Então, se você fez agora, muito recentemente, pode ser que ainda chegue. Agora, se já faz um tempinho, dá uma olhadinha na caixa de spam. Se não, manda um olá para mim pelo. Pode ser até pelo Instagram mesmo, no direct, que eu dou uma olhadinha lá e coloco vocês direitinho, tá? A gente reenvia e tudo mais, tá bom? Então, gente, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, continuem se cuidando, mesmo se já tomou a sua vacina. Hoje uma filha de uma amiga muito querida, que a Mari Delmuth colocou lá tão bonitinho, achei tão lindo. Ela colocou assim, como que é mesmo? Tomou a vacina? Tomei. Teve alguma reação? Sim, eu pulei de alegria. Então, eu achei isso tão bonitinho, gente. A gente fica muito feliz mesmo, né? Então, é isso. Se cuidem, fiquem com Deus e até a semana que vem. Ao vivo até a semana que vem, mas a gente se vê todos os dias na timeline, ou na timeline não, no Instagram, no Facebook e nas redes sociais e no Stories também, tá bom? Beijinho, gente. Fiquem com Deus.